quase 10 horas da noite aqui em Singapura. E, cara, hora de dormir. Amanhã tem um voo cedo. Tô aí na minha saga de volta ao mundo. Amanhã de manhãzinha eu sigo pra uma ilha da Tailândia. Mas, antes de dormir, cara, eu tô com uma ideia na cabeça aí. Eu disse, cara, o que eu vou fazer com essa ideia? Eu vou guardar pra mim, vou fazer uma live no Instagram, vou gravar pro YouTube. E aí, como eu não fiz ainda nada, eu disse, cara, quer saber? Antes de dormir, eu vou botar pra fora essas ideias e depois eu vou explicar o porquê eu estou falando isso e estou falando aqui, né? Mas o motivo de eu estar gravando esse vídeo aqui é sobre não diria viral, né? Mas uma coisa que aconteceu essa semana aí no WhatsApp, né? Pelo menos em 2 grupos de oftalmologistas eu recebi isso, né? Que é sobre o salário de alguns juízes. E alguns salários passavam de R$1 milhão. E aí começou aquele burburinho lá, né? O pessoal meio revoltado, né? E aí, quem tem familiar lá no meio jurídico, particularmente lá na magistratura, disse, não, peraí, gente, isso aí não é necessariamente salário de um mês, às vezes tem salários de atrasados, né? Enfim, né? Mas surgiram 3 linhas de raciocínio lá, né? E eu, a meu ver, né? Eu considero que as 3 estão equivocadas, né? E vou pontuar sobre cada uma delas, né? A primeira linha de raciocínio que surgiu foi o seguinte, isso é revoltante e tá muito errado isso me tira do sério, né? Tinha alguns colegas que estavam nessa pegada aí, estavam meio revoltados com o que eles tinham visto lá, né? Sobre o salário da magistratura, dos juízes, né? E cara, eu vou te dizer uma coisa que talvez soe mal, né? Mas essa é uma visão equivocada, é uma visão errada, tá? Sabe por quê? Porque não é da sua conta. Quanto o juiz ganha, não é da sua conta. Não tem jeito suave de ele dizer isso, mas não é da sua conta. Vá cuidar da sua vida. Sabe por quê? Porque, cara, você não vai conseguir mudar isso. Você vai gastar energia à toa com isso. E cara, sinceramente, né? Você pode dizer assim, é da minha conta sim, porque sou eu que pago através dos impostos, ou então é muito comum as pessoas dizerem assim, por conta de pensamentos assim como o seu, pessoas assim, é que a gente tá onde tá hoje, né? E aí eu retruco, né? E por pessoas que pensam diferente, assim como você, que acham que pode mudar, onde é que a gente tá hoje? No mesmo lugar, né? Então, meu ponto é, não gaste 1 minuto de esforço e de espaço mental naquilo que você ia levar uma vida inteira e não ia conseguir mudar. Se você quer mudar alguma coisa, cara, mude a sua vida. Se você conseguir mudar a sua vida, aí você vai conseguir mudar a vida das pessoas, se não do país, mas pelo menos a vida das pessoas que estão próximos a você, né? E aí não necessariamente só a sua família, mas também as pessoas que trabalham aí com você ou pra você, né? Quer mudar alguma coisa, cara? Muda a tua vida. Resolve o teu problema, que aí você vai ter opções. Porque nesse ponto aí, cara, não gasta energia, não vai dar em nada, cara. Você vai passar a vida inteira e assim como outros que já tentaram, não vai chegar em lugar nenhum. Então, a meu ver, esse primeiro grupo, ele tá equivocado. Segundo grupo, né, a segunda linha de raciocínio que teve lá foi o seguinte, eles estão certos, os juízes estão certos. Quem tá errado somos nós, médicos, que não nos valorizamos. E por que eu acho que isso está equivocado? Pelo mesmo motivo pragmático, cara. Você vai levar uma vida e não vai conseguir mudar o teu salário. Você não consegue, isso não está mais na sua mão, tá? Se um dia já esteve, agora com certeza não está. Nós, médicos, não somos os juízes. Os juízes, eles são um grupo menor, mais organizado e com mais poder político. O médico hoje, ele não tem poder de decisão nenhuma. Então, pelo mesmo motivo, não se preocupe em tentar mudar como classe. Aí você acabou de me dizer que eu devia me esforçar nas coisas que eu consigo mudar. Então, se eu não fosse me preocupar com a gente médico, você tem que se preocupar com você, indivíduo. Se você, indivíduo, melhorar a sua circunstância, talvez você consiga. A classe médica não dá mais, cara. É quase 500 mil de médicos. Você espera que uma das pessoas até colocou, olha, se a gente conseguir agir como classe, cara, 500 mil de pessoas, cara. Se eu tivesse aqui com 10 médicos e a gente fosse decidir se a gente ia jantar nesse restaurante coreano ou no vietnamita, cara, não ia ter consenso. 500 mil. Você acha que vai chegar em algum lugar, cara? Essa é uma linha de raciocínio completamente errada também. Então, não gaste energia tentando mudar a classe, tá? Você não vai mudar o salário dos juízes, nem
nem o funcionalismo público no Brasil no que não se refere à nossa classe. E nem você vai mudar a nossa classe. Então, primeira linha de raciocínio e segunda, a meu ver, equivocadas. E a terceira linha de raciocínio que surgiu foi: eu não me importo com os juízes, mas errados estamos nós, porque nós médicos, nós não merecemos ganhar o salário, não nós em geral, né? Mas uma boa parte dos médicos não merece receber a grana que recebe. E foi até uma pessoa que eu gosto muito, e assim, é um amigo pessoal meu, mas eu acho que ele está errado nessa linha de raciocínio. De dizer assim, olha, da mesma forma que a gente olha para o salário dos juízes, tem muita gente que olha para o nosso salário médico e diz, o médico ganha muito também, o médico já recebe muita grana. E muitas vezes o médico não presta um bom trabalho, isso é a pessoa dizendo, né? O médico, ele às vezes atende jogado, às vezes examina 40 pessoas por dia. Cara, não vai ser eu até posso concordar, que para o nível de esforço que a medicina tem hoje, o que era antigamente, talvez financeiramente, talvez assim, até esteja sendo remunerado assim, até além do que deveria ser alguns médicos, né? Tem alguns médicos que têm uma formação realmente ruim e que não prestam um bom serviço. Mas, cara, não espere que seja eu e não seja você que vai tacar pedra na medicina. Sabe por quê? E nem nos médicos? Porque não vai faltar gente para tacar pedra na medicina, cara. Hoje em dia, não falta gente para poder dizer assim, o médico é preguiçoso, o médico trabalha pouco. Cara, não seja você essa pessoa. E ainda aí sobre esse pragmatismo, né? Talvez, acho que o ponto desse meu colega, na verdade amigo, né? Não era nem só sobre jogar a pedra na medicina em si, mas seria mais no sentido de que o médico teria uma obrigação moral de que se ele está atendendo em qualquer lugar, se ele aceitou o emprego, e aí é que vem um grande problema, né? Porque isso é uma das coisas muito, muito comuns da gente escutar, né? Se você aceitou essa condição de trabalho, então você tem que arcar com a sua responsabilidade. Mas hoje não está na condição dos médicos escolher emprego. Tá? O médico, ele não está mais nessa situação em que às vezes o CFM acha que a gente ainda está, de poder escolher tal ou outro emprego, principalmente recém-formado, cara. Você não vai conseguir escolher um emprego que vai te dar qualidade de vida, que vai te dar 5 pacientes para você atender por turno, não depende de você. Aí, às vezes o médico, ele assume o lugar na cruz por alguém que era de fato responsável. Não faça isso, cara. Por exemplo, nem sempre é o paciente, às vezes é o gestor, cara. Às vezes o gestor, ele paga pouco pro médico, já contando que o médico vai ter essa obrigação moral de, vou pagar pouco pro cara lá e vou botar ele para atender 100 pessoas. E ele vai atender com calma, porque ele fez um julgamento, ou plano de saúde, ou mesmo alguns pacientes. Se tem uma coisa que eu fico pé da vida, é com quem não valoriza o meu trabalho, quem não valoriza o meu tempo, quem não valoriza o meu esforço, seja qual for o trabalho. Não seja você essa pessoa, cara. Não seja você essa pessoa. Porque todo mundo sabe que se você, por exemplo, aqui eu comprei um ticket de metrô, eu vou pagar menos, cara. Eu paguei $34 para andar 3 dias em tudo que é transporte público aqui. Mas se eu quisesse pegar um táxi, um único táxi aqui, o primeiro táxi, eu até olhei lá no aeroporto, era $50. Então eu sei que o táxi, ele vai me dar um serviço superior. Mas como eu paguei por um transporte público, eu sei que o transporte público não vai me deixar na porta, que nem sempre vai ter ar-condicionado, que eu vou ter que caminhar um pouco. Então, eu sei o que eu estou comprando. Assim como todo mundo que contrata um médico para atender, às vezes, 100 pessoas, ele sabe o que ele está pagando, ele sabe o que ele está contratando. Às vezes, o paciente que paga uma consulta mais barata, ele sabe o que ele está pagando, cara. E eu não estou dizendo para você atender ninguém jogado, não, cara. Eu estou dizendo para você fazer o melhor que você pode na condição que você tem. Mas não faça milagre em coisa que você não dá conta. Porque vai chegar uma hora que você realmente não consegue abraçar o mundo. Você não vai conseguir dar conta, né? Então, cara, não faça isso. Porque você não vai conseguir fazer isso no médio e no longo prazo. É insustentável, cara. Se você assumir um emprego que tem que atender 100 pessoas por dia, atenda 100 pessoas, da melhor forma que você pode. Estou dizendo para você atender jogado, não. Atenda com cordialidade, com educação, tente ser resolutivo o máximo que você conseguir. Mas você não vai conseguir atender todo mundo em meia hora, cara. Você não vai conseguir deixar a pessoa falar sobre a vida dela, cara. Então, faça o melhor que você tem na condição que você tem, né? Eu tenho uma filosofia, que é uma filosofia se baseia num livro
não vou dizer que é por conta de religião, mas obviamente eu sou protestante, né? Mas eu tenho essa ideologia, mas desde pequeno eu escuto isso sobre a ética protestante e o espírito do capitalismo, o trabalho em si, né? E tem um livro que é justamente sobre isso. E o resumo dele é, se você é cristão, cara, faça o melhor. E você é sapateiro, você é cristão e você faz sapato, o resumo é, faça o melhor sapato que você puder e venda por um preço justo. Veja, olha que interessante, ele não disse faça o melhor sapato do mundo, nem que isso leve 30 anos. Não, ele disse faça o melhor sapato que você puder e não é venda pelo preço mais barato, nem mais caro, é venda por um preço justo. Então, esse é justamente o meu ponto, né, sobre por que esses três pensamentos estariam errados, né? Então, essa é a reflexão. Então, era isso aí que eu tinha para dizer. E vou ver aqui se eu posto isso e saio correndo ou se eu simplesmente apago o vídeo. Mas vou lá, vou dormir e amanhã de manhã vejo o que eu faço com esse vídeo. Rapaz, cheguei no Oriente Médio e ainda não tive coragem de postar. Mas tava editando agora e pensando, cara, eu disse no início do vídeo que eu diria o porquê, né, de gravar isso, né? Ultimamente eu tenho reservado as minhas opiniões para mim mesmo, né? E acredito que são opiniões que podem fazer grande efeito se as pessoas, para quem, se tiver em mãos certas, né? Se a pessoa entender o ponto que eu tô chegando, né? E esse é o tipo de vídeo que pode ser muito mal interpretado e pode vir aí algumas pedradas, mas o motivo de eu estar fazendo esse vídeo é principalmente para mim mesmo. Eu sou o principal espectador do meu canal. Eu faço esse vídeo para depois, de repente, no futuro, rever e raciocinar a esse respeito. Eu falaria isso a quem eu gosto, a pessoas que eu amo. Como, por exemplo, meu filho. Se meu filho fosse médico, era exatamente isso que eu diria para ele, né? Se ele no futuro vier a ser médico, tá aí registrado as minhas opiniões a respeito. E cara, eu já passei por algumas experiências aí nesses 15 anos como médico que me levam a isso aí. Deixa eu sair daqui, que essa é a área de descanso aqui. Mas que me levam a esse tipo de raciocínio. Eu, por exemplo, eu faço muita cortesia no consultório. Muita cortesia mesmo. Minha esposa mesmo fala, cara, você tem um problema com isso, né? Mas eu tenho minhas regras para fazer cortesia, para dar cortesia, para atendimento. E já teve situações em que uma pessoa pediu cortesia e que claramente não tá aí no escopo daquilo que eu geralmente faço como cortesia, né? E a pessoa insistiu. A pessoa queria porque queria não pagar. E isso me deixou profundamente irritado, porque basicamente o que ela estava dizendo ali, né, naquele momento era: o seu trabalho não vale o que você está cobrando. É uma pessoa que, enfim, em outras palavras, ela está dizendo, olha, eu gasto esse dinheiro em qualquer outra coisa, mas na sua consulta não, porque a sua consulta não vale esse dinheiro, né? Então, é só esse o ponto, né? Isso que eu quero dizer em relação ao lado comercial da nossa profissão, né? É uma profissão muito bonita, tem um lado social muito forte, importante, mas pense nisso, né? Eu sei que não é todo mundo que vai compreender, e realmente o vídeo não é para todo mundo. O vídeo é para algumas poucas pessoas, né? É um desabafo. E particularmente para o principal espectador desse canal, sou eu mesmo, né? E quem sabe um dia, daqui a alguns anos, meus 2 filhos. Então, é isso aí. É o tipo do vídeo que eu não vou pedir curtida, mas vou pedir que você pense e reflita sobre essas coisas aí que a gente conversou.